Esta é a última aula, a aula 4, como nós indicamos, né, aqui, né, a aula 4, do tema 5. O tema 5 é gráficos na cinemática, onde a gente aborda a utilidade dos gráficos, né? A gente começou falando como a gente pode construir um gráfico. E agora, o que nós estamos admitindo é que a gente tenha diante de nós um gráfico. Hoje, na aula 4, nós vamos falar de gráficos A versus T. Ou seja, gráficos onde nós colocamos, né, no eixo das ordenadas a aceleração, como função do tempo, claro, e no eixo das abscissas o tempo, que é a variável independente fundamental da mecânica, né? Nos gráficos da cinemática, sempre a gente coloca ou o espaço no eixo das abscissas, ou a velocidade escalar no eixo das abscissas, ou a aceleração escalar, né, no eixo das abscissas. Então, hoje nós vamos abordar isso de uma maneira bastante rápida, né? Então, lembrando sempre, né, a questão ou a definição do conceito de área subjacente a uma curva. Eu tenho aqui uma curva em vermelho. Isto é fundamental no caso dos gráficos A versus T, né? Então, no caso do gráfico A versus T, a função aqui, né, a função é a aceleração. E o x, nós substituímos o x pelo tempo, de forma que é uma função do tempo, né? A é função do tempo, e digamos que esse seja o gráfico, né? Entre dois instantes de tempo t1, nós devemos fazer o quê? Nós consideramos, né, para o instante de tempo t1, aqui na verdade eu estou considerando o x1, aqui um instante de tempo t2, e no instante de tempo t2 temos um ponto p2. O que nós temos estamos interessados é a área sob esta curva aqui, que é definida em particular, né, pela função e também pelos instantes de tempo t1 e t2. Aqui eu tenho função de x, então estou considerando x1 e x2. Mas na cinemática, o que interessa é, por exemplo, a aceleração versus o tempo, né? Ora, um gráfico típico da aceleração contra o tempo poderia ser esse aqui. Por exemplo, no instante de tempo t1, né? No instante de tempo t1, eu poderia determinar a aceleração nesse instante, fazendo passar por T1 uma reta perpendicular ao eixo dos tempos, né, até encontrar a curva, esse ponto aqui é o ponto P1. Agora, para eu determinar a aceleração no instante de tempo T1, eu agora vou considerar uma reta paralela ao eixo dos tempos até encontrar o eixo das acelerações. E este valor aqui, né, corresponde à aceleração no instante de tempo t1. É claro que eu poderia considerar aqui um instante de tempo t2, um instante de tempo t3, né? Mas o fato é o seguinte: se eu considerar dois instantes de tempo, né, t1, e agora vou considerar um instante de tempo aqui, t2, né? Então, por esse instante de tempo t2, eu vou agora passar ou construir, né, uma reta perpendicular ao eixo dos tempos
até encontrar o gráfico, né? Esse ponto aqui é um ponto que poderíamos agora chamar, né, de P2. Temos agora, então, um ponto P1, um ponto P2. Né? Eu tenho aqui a curva, vou ressaltar aqui a curva, e agora eu considero esta área aqui. Né? Esta área vai me dar a diferença de velocidades. Aqui eu considerei, por exemplo, a diferença de velocidades entre T0, T igual a 0 e T1. Mas essa diferença vai me dar a diferença de velocidades ΔV igual a V2 menos V1, né? E que é igual à área sobre a curva aqui. Né? Muito bem. Então, a área sempre, para agora recapitular, né? Porque no caso da aceleração, esse aspecto é importante, mas ele serve também para fazer, para que possamos fazer esse ponto de uma forma bastante clara agora. Né? Então, digamos que eu tenho aqui, né, o eixo dos tempos, né, e aqui o eixo da aceleração. Eu estou interessado, né, na aceleração versus tempo. A versus T. E agora vamos imaginar aqui uma curva qualquer, né? A como função do tempo. E eu quero determinar a diferença de velocidades entre dois instantes de tempo. Então, vamos considerar o primeiro instante de tempo como sendo um instante de tempo T1. E o outro instante de tempo é o instante de tempo T2. Como é que fazemos, né? Ora, a gente considera duas curvas, né, retas, né? Uma começando em T1 até encontrar a curva. A outra é no tempo T2 até encontrar a curva. Agora, digamos que eu saiba como calcular, né? Porque agora tem um problema de determinar a área sobre essa curva aqui. Eu tenho aqui esta área a ser determinada. Se eu souber determinar a área sobre esta curva, nós poderíamos chamar esta área aqui de ΔS. Então, pode-se mostrar que a diferença de velocidades V, né, de T2 menos V de T1, né, isso nós podemos designar como sendo ΔV. O fato é que essa diferença de velocidades, ΔV, ela é determinada pela curva. Veja, T2 é esse instante de tempo, T1 é esse instante de tempo. A diferença de velocidades, né, ela é dada, ela pode ser calculada como sendo igual à área, né, quero recapitular aqui, igual à área sobre essa curva. É claro que essa curva ela é determinada pela forma da curva, mas é determinada também em função dos tempos T1 e T2.